E aí, meu querido, eu queria dizer pra você que o título deste episódio é um clickbait. Você caiu. Porque o título dele, você entrou aqui, é a melhor forma de estudar pro Enem, né? E daí eu fico imaginando você, quando você clicou. Meu Deus, é agora! O Lauro fez um episódio com a melhor forma de estudar pro Enem. Esse ano vai, você deve ter alertado as pessoas em volta de você. Você deve ter mandado o episódio pra alguém só na esperança do título. O Lauro vai falar sobre a melhor forma de estudar pro Enem, meu Deus! E você ficou louco, assim. E é um clickbait, porque esse episódio não vai ter a melhor forma de estudar pro Enem. Ai, professor, o senhor é burro mesmo. Não sabe nem fazer clickbait. O senhor faz um clickbait e já explica pra pessoa que é um clickbait no início. É porque eu sou diferente, cara. Eu sou diferente. Tá, mas aí a pessoa não vai ouvir o seu podcast porque o senhor já explicou. Amor da vida, olha pra mim. A pessoa vai ouvir o podcast porque ela quer ouvir o podcast. Não por causa de um clickbait. Então atenção você, vou virar pra cá agora. Atenção você que tá vendo esse episódio, vai me criticar porque eu expliquei o clickbait. Quem precisa de clickbait pra ter ouvintes no episódio é você, não eu. Eu tô cagando pro clickbait. Tá, mas então por que o senhor fez isso, professor? Por um simples motivo. Grande parte de vocês estão ouvindo o InterpretaCast e estudando pro Enem ainda e não conseguiram ser aprovados porque vocês ficam atrás da fórmula mágica para fazer as coisas. Vocês estão atrás da melhor forma de estudar pro Enem e é o fato de vocês estarem atrás disso que faz com que vocês sejam, ano após ano, reprovados. Deu? Acabou o episódio. Mais um episódio do nosso podcast. Um grande abraço. Não, tô brincando. Qual que é o problema? O problema é que você tá procurando a forma de estudar. Pode ver, quando saem os aprovados, saiu o primeiro lugar na USP, no vestibular da USP. E aí ele começa a postar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, como é que ele fez. Vai todo mundo atrás. Então, se o primeiro lugar da USP disser que ele dormiu bem para fazer a prova do Enem, beleza, então dormir é bom. Se ele disser que ele madrugou e dormia só 4 horas por noite, opa, então o jeito de estudar é dormir só 4 horas por noite. As pessoas querem um modelo a ser seguido. Elas querem saber, elas querem uma resposta pronta de como fazer. Elas não querem fazer elas e descobrirem. E veja bem, nesse episódio, eu geralmente xingo vocês, mas nesse episódio eu não vou colocar vocês como culpados, tá? Ó, mamãe ama vocês. Deixa eu fazer um coraçãozinho. Mamãe ama vocês e dessa vez mamãe vai aliviar a barra de vocês. Vocês são vítimas e não culpados. Vítimas de um sistema de ensino que nos acostumou da seguinte maneira. Existe uma resposta certa, eu preciso encontrá-la. Se eu encontrar esta resposta certa, cujo gabarito está no final do livro, eu sou inteligente. Se eu não encontrar, eu sou burro. Quer ver como isso acontece? Você vai lá e durante muito tempo você tinha perguntas no colégio e aí o professor fazia uma pergunta de ciências, de acordo com o que se tinha noção, e um aluno questionava. Professor, eu acredito que não seja assim, para mim isso está meio estranho. E aí ele questionava e o professor dizia, não, você está questionando um troço que os cientistas falaram, pronto e acabou. 30 anos depois, 50 anos depois, 100 anos depois, um cientista renomado descobre que aquilo que se falava antes estava errado e que agora o certo é outra coisa. O que 80, 100 anos antes um aluno de ensino fundamental numa aula questionou. Mas ele não pode questionar porque existe uma resposta certa e você tem que encontrar. Então, quando um aluno chega na época de fazer o Enem, ele geralmente está numa fase da vida em que até aquele momento sempre tinha uma resposta certa que ele tinha que encontrar. Ele não foi acostumado a experimentar, testar coisas e descobrir. Ninguém falou para ele em nenhum momento que haveria uma resposta certa para ele e que não é certa para outros. A gente vamos dizer assim, não quero usar a palavra doutrinado, porque senão vai ter gente que vai acabar interpretando de outras maneiras, não quero dizer que a escola é doutrinadora, nada disso. Mas a gente é orientado durante toda a vida escolar a pensar de uma forma que é essa. Eu tô aqui, existe um caminho que eu quero chegar, aquele caminho é o certo, se eu chegar lá é sinônimo de sucesso, se eu não chegar é sinônimo de fracasso. Tanto que, você quer um exemplo? Quando a gente tá na vida estudando para um vestibular, a gente acredita que passar na faculdade, entrar naquela graduação, é sinônimo de sucesso e não entrar é fracasso.
Quantas pessoas não entraram na graduação, foram para outro caminho e hoje estão extremamente felizes, pra gente não falar só em grana, e ricos. Com muito sucesso em todos os aspectos da vida e não seguiram aquele caminho. Quantas pessoas seguiram aquele caminho, entraram numa graduação, se formaram, foram pro primeiro emprego e não estão satisfeitas, nem felizes e nem financeiramente satisfeitas? Por que aquele é o caminho? Tem que jogar. A gente se acostumou a encontrar que existe um caminho certo e uma resposta certa. Então, quando a gente vai estudar para o Enem, a gente quer perguntar para professores como eu e outros orientadores, fulano, qual é a forma certa? Me diz que eu faço. É isso, né? A maioria quer assim. Laura, eu não quero pensar. Me diz o que é pra fazer que eu faço, cara. Se tem que estudar 8 horas por dia, eu estudo 8. Se tem que madrugar sem dormir, eu madrugo. Se tem que fazer atividade física, eu faço. Se tem que dormir bem, eu durmo também. É só tu me dizer que eu faço. Mas não é assim que funciona. Varia de pessoa pra pessoa. Cada pessoa tem que encontrar a maneira que ela acha melhor e que ela funciona melhor. Por exemplo, para algumas pessoas podcast funciona, para outras não. Algumas pessoas se habituaram a ouvir podcast e outras não. Laura, eu adoro podcast, tô ouvindo o teu aqui, beleza, eu consumo vários podcasts, ótimo. Vai ter gente que não consome nenhum. Laura, eu tentei acompanhar o teu, mas não gostei. Eu vejo tuas aulas aqui, mas o podcast eu não quero ouvir, tá bom? Vai ter gente que não gosta de nenhum podcast, mas do meu gosta. Pode ser. Pode ser, não tem problema. Cada um tem uma trilha e uma necessidade. Então, a melhor forma de estudar, aí se a gente quiser dar uma resposta pro título do episódio, é aquela que melhor funciona pra você. Não a que é a melhor porque o primeiro lugar da UFSC, da USP fez. Não, é porque ela funciona pra você. A forma com que ele estudou e fez com que ele passasse em primeiro lugar, funcionou pra ele. Isso significa que vai funcionar pra todo mundo? Não, fio. E veja bem, agora eu gosto de fofocar. Adoro fofocar. Isso está sendo feito não só no estudo pro Enem, em vários outros setores. Eu trabalho com redes sociais e eu tenho muita dificuldade em trabalhar com parcerias. Eu tenho poucos parceiros. Eu trabalho com algumas pessoas no Instagram, com algumas pessoas no YouTube, muita coisa eu faço sozinho. Aqui eu gravo podcast com poucas pessoas. Por quê? Porque a maioria quer usar fórmulas prontas também. Então estamos aqui. Já falei do Daniel, não sei em quantos episódios. Se o Daniel chegasse pra mim e dissesse assim, Lauro, a gente produz o teu podcast, só que tu tem que fazer isso aqui, ó. Isso, isso e isso. Tu tem que começar o podcast falando isso, tu tem que acabar falando isso. O papo com o Daniel, pra eu negociar com ele e gravar o podcast aqui, ia durar 30 segundos. Eu ia dizer, tá, beleza, não quero. Não quero. Ah, tu tem que fazer o podcast desse jeito porque foi assim que o fulano fez e teve sucesso. Mas assim que ele fez, inferno, não eu. Eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é melhor. Não, mas daí o senhor não vai conseguir porque tem que ter... Aí, mesma coisa, vou trabalhar no Instagram, equipe de marketing no Instagram. Aí vou lá, tento contratar os caras, não. Se o senhor quer crescer no Instagram, tem que fazer não sei quantos posts semanais, o carrossel tem que ser não sei o quê, o Reels tem que aproveitar o áudio do momento, tem que fazer stories todo dia, tem que ter uma rotina, botar caixinha na terça. Não vou. Não quero. Não, mas o senhor quer... Não quero. Mas foi assim que todo mundo fez, deu certo. Que bom pra eles, dá os parabéns pra eles. Mas isso aí que o senhor fez não vai funcionar, então sai daqui. Não quero trabalhar contigo. Pois é isso. Não tem que fazer, né? Não me diz que eu tenho que fazer alguma coisa, que daí eu vou lá e faço o contrário. Meu ascendente é em aquário. Tá? Sou sagitário com ascendente em aquário. Tu vier me dizer que eu tenho que fazer um troço, pode ser que eu ia fazer já. Tipo, Lauro, tu tem que tomar um gole d'água durante o podcast pra não ficar tão acelerado o episódio. Eu tô com sede. Se tu me disser que eu tenho que tomar esse copo d'água e parar um pouquinho, eu não vou tomar. Eu vou ficar com sede até o final do episódio só pra não tomar. Mas só de raiva. Por quê? É isso. E aí você tá lá comprando mentoria, assistindo vídeo no YouTube, fazendo não sei o quê, e em vez de você... Veja bem, eu não sou contra você ver vídeo no YouTube de gente ensinando a estudar. Não. Atenção. Se você é um orientador de estudos, você está ouvindo esse episódio, você passou em medicina, faz medicina e você orienta outras pessoas a estudarem para medicina. Eu não sou contra os seus vídeos, pelo contrário, eu assisto provavelmente. Se você é famosinho no Instagram, eu assisto seus vídeos. Só que a diferença é que eu assisto seus vídeos com um olhar crítico. Eu pego e olho você falando, pode ser que eu chame você para um episódio um dia, eu olho você falando e digo assim, isso me serve, isso não, isso eu faria, isso não. Ah, que legal que isso deu certo para ele, mas para mim não daria. É isso. Então, de 30 minutos de uma aula de mentoria que você dá, você está orientando os outros,
Eu aproveito 5. Os outros 25 eu digo, cara, não, isso aqui pra mim não serve. Mas aqueles 5 minutos de insight que você me deu me servem. O problema é que as pessoas querem pegar os seus 30 minutos, copiar exatamente o que você fez e aplicar achando que vai ter o mesmo resultado que você teve. Não vai. Não vai, isso vai dar errado. É esse o problema. A melhor forma de estudar para o Enem é que funciona melhor para você. Vamos a alguns exemplos? Quem é meu aluno de redação? Quem assiste aula online de redação comigo no curso que eu trabalho, atualmente, sabe que nas minhas aulas de redação eu tenho uma metodologia que eu crio 2 alunos fictícios. A Maria Clara e o Luiz Antônio. Tá? Para quem não conhece, vou apresentar eles para vocês. A Maria Clara é uma estudante que está há mais de 2 anos fazendo cursinho. Ela está há 3, 4 ou 5 anos. A Maria Clara quer medicina, é óbvio. Ela quer medicina, ela está há 3, 4, 5 anos e ela não aguenta mais ver aula, ela já sabe tudo e ela tira acima de 900 sempre na redação, porque a metáfora que eu faço é com a redação, mas a gente pode externar essa aluna idealizada para outras áreas. E ela não passa por muito pouco, falta muito pouco para ela passar, ela fica na suplência, etc e tal, ela não aguenta mais estudar, ela já pensou infinitas vezes em desistir, mas como ela tá perto, ela não desiste. Maria Clara, obviamente, é muito ansiosa. Maria Clara, ela não pode ouvir falar em Enem que ela começa a tremer. Maria Clara, quando você posta no Twitter, faltam 15 dias para sair a nota do Enem, Maria Clara vai lá e dá um retweet dizendo assim, quem te perguntou, não queria saber, ai que ódio, não me fala em Enem. Maria Clara não pode ouvir falar em Enem. Maria Clara, quando a gente conta quantos dias faltam pro Enem, surta. Do outro lado, nós temos Luiz Antônio. Luiz Antônio é o cara que ou tá no terceirão ou recém saiu do terceirão. Completamente alienado. O Luiz Antônio, ele mal sabe que o Enem é dividido por áreas. Ele fica se perguntando assim, mas onde é que tá essa prova de química aqui no Enem que eu não achei? Daí você fala, Luiz Antônio, tá dentro de ciência da natureza. Ah, tá. O Luiz Antônio, ele faz a redação do Enem achando que quem escreve bem vai bem e quem escreve mal vai mal. Ele não sabe nem que tem 5 competências, não sabe nada. Luiz Antônio é o perdido, tá tentando começar a evoluir. Por consequência, Luiz Antônio não é muito nervoso, Luiz Antônio é tranquilão, porque ele não tem com o que se preocupar. Ele tá começando a aprender o processo. Luiz Antônio, ele vê uma aula pela primeira vez de cursinho, ele fica maravilhado. Nossa, esse professor de cursinho é incrível. Sim, comparado às aulas que ele tinha, ele adorou. Então, Luiz Antônio tá conhecendo o processo agora. E por que eu tô falando nesses 2 alunos? Tentem imaginar Luiz Antônio e Maria Clara na mesma sala de cursinho presencial, fazendo o cursinho da sua cidade, o melhor cursinho. Estão lá na mesma turma. E tentem imaginar Luiz Antônio e Maria Clara assinando a mesma plataforma online e fazendo o mesmo cronograma de estudos. Qual é a chance de dar certo para os 2? Qual é a chance de tu botar Luiz Antônio e Maria Clara estudando da mesma maneira e os 2 conseguirem a aprovação? Eu digo pra você, nula. Porque a Maria Clara e o Luiz Antônio, dentro de um espectro de alunos que a gente tem estudando pro Enem, representam os extremos opostos. Você que tá me ouvindo, geralmente quando eu dou aula, você se identifica mais com o Luiz Antônio ou com a Maria Clara. Mas eu queria dizer pra você que você não é nenhum dos 2. E você tem um pouco de cada um. Às vezes você é mais Luiz Antônio, às vezes você é mais Luiz Antônio para algumas disciplinas e mais Maria Clara para outras. E aí quando você tá nesse espectro de vários alunos que estão estudando pro Enem, qual é a melhor forma de você estudar? A que é melhor para você. A maioria dos cursinhos presenciais hoje no Brasil estão estruturados pro Luiz Antônio, não para Maria Clara. A maioria dos cursinhos presenciais vai te dar aula desde o zero, do básico, de tudo que você precisa saber. O Luiz Antônio precisa daquilo, a Maria Clara não. Imagina a Maria Clara indo pro 4º ano de cursinho. Eu tô imaginando a Maria Clara. Aí tô eu lá dando aula no cursinho. Quando eu vou dar aula de gramática, eu começo por substantivos. Aí eu começo por classes gramaticais. Entra a Maria Clara no 4º ano de cursinho, assiste a minha aula e eu tô dizendo assim, bom, galera, o substantivo é a classe gramatical que dá nome às coisas. Bom, se a Maria Clara não entrar em depressão durante essa aula, não sei quando ela vai entrar. Porque não é possível. A pessoa tá no 4º ano ouvindo o professor falar o que é um substantivo. E aí eu, Lauro, eu tento, e esse é o meu grande desafio, quando eu dou aula presencial, agradar tanto o Luiz Antônio quanto a Maria Clara. Então, pro Luiz Antônio, eu tô ensinando assim, Luiz Antônio, o substantivo, ele dá nome às coisas. E todo substantivo, ele aceita um artigo antes dele. E o artigo, ele só pode ir antes de um substantivo. Daí eu digo, Luiz Antônio, tu sabia que qualquer palavra que eu botar um artigo na frente, ela vira um substantivo? Se eu pegar, por exemplo, o verbo cantar, e eu disser assim, o cantar dos pássaros é lindo,
Nessa frase, cantar não é um verbo, é um substantivo. E aí o Luiz Antônio se surpreende assim, caraca, velho, né? E a Maria Clara fica com aquela cara de, idiota, qualquer um sabe disso. Aí eu vou além, eu começo a explicar lá. Daqui a uma semana eu tô dando outra aula e eu pego a palavra meio. A gente aprende na aula de gramática que meio pode ser um advérbio ou um numeral. Quando meio significa metade, ele é numeral. Quando meio significa um pouco, ele é um advérbio. E a Maria Clara tá lá, de saco cheio, assistindo aquela aula, o Luiz Antônio maravilhado, descobrindo. De repente eu pego e digo assim, tá, vamos lá, se vocês aprenderam agora quando que o meio é metade, numeral, e quando que ele é um pouco, advérbio, eu quero que vocês me digam no poema de Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, qual é a classificação do meio? Ele é advérbio ou ele é numeral? Significa na metade do caminho, tinha uma pedra, ou num pouco do caminho, num pedaço? No momento que eu falo aquilo, o Luiz Antônio tá ali tentando responder, e aí pela primeira vez, lá depois de uma semana, 2 de aula, você capta na Maria Clara a seguinte reação, que quem tá vendo no YouTube vai conseguir ver, que é pensando. Mas o que é esse meio? Metade ou um pouco? E a Maria Clara vai lá e responde, não, é metade, na metade do caminho, numeral. E eu digo, pois é, Maria Clara, você errou. Porque tu lembra que na primeira aula eu expliquei que quando tem um artigo antes de qualquer palavra, ela vira substantivo? Então se eu tenho no meio do caminho, em mais o é a contração de preposição com artigo o. Então eu tenho o artigo o na frente do meio, ele não é nem numeral nem advérbio, ele foi transformado em substantivo. E você errou porque não prestou atenção na primeira aula. Quando eu faço isso, o Luiz Antônio abre um sorriso e diz, esse professor é foda. A Maria Clara fica com uma cara de raiva. E ela fica assim, filho da... Porque ela errou. Eu fiz ela errar na primeira semana de aula em classes gramaticais. E aí eu olho no fundo do olho dela e de todos que estão ali e digo assim, é por isso que vocês não passam no vestibular. Porque vocês acham que passar num vestibular é decorar quando que o meio é metade, quando que é um pouco. Só que vocês não prestam atenção no que está sendo perguntado e por isso que vocês se ferram. E aí eu acabo a aula e saio da aula. Naquele clima, assim, ó. Se você nunca teve uma aula presencial comigo, eu tô dando a opção de ver como é que é. Professor, mas tu não tem medo de ser odiado pelos alunos daí? Não. Porque a Maria Clara, ela começa a me odiar e na outra aula ela volta pensando assim, o que esse gordinho vai fazer agora? Eu vou matar ele. E ela assiste com raiva. Mas aquela raiva faz com que a Maria Clara evolua porque era o gatilho que ela precisava. Então eu tento na minha aula consertar todos os pontos. Mas a minha pergunta agora e a minha crítica para o sistema de ensino é, quantos professores fazem isso que você conhece? Eu tô lá estudando como agradar a todos os alunos, como fazer... Quem mais tá fazendo isso? Será que quando você compra uma aula online e ela tá gravada lá e tem um cronograma pronto, esse cronograma tá pronto para isso? Será que você não tá pegando e seguindo o cronograma de um cursinho online só porque tem que seguir, você botou na cabeça que se você vencer esse cronograma você vai ser aprovado? Querida, se você tá ouvindo esse episódio aí em, março, se você tá seguindo o cronograma de cursinho online, eu vou dar uma dica para você, tá? Maio, você tá atrasada já. Você não vai aguentar mais. Se você aguentar até maio, junho, julho, você foi pro saco. Se você começou um cursinho online em fevereiro, eu tô avisando você agora que em agosto a chance de você estar em dia com o cronograma vendo todas as aulas é nula, que você não vai aguentar. Tá, mas então o que eu faço? Então? Passar não é seguir cronograma. Passar é você ver o que tem dali que vai fazer você evoluir. Porque você é um indivíduo com necessidades únicas e com formas de estudar únicas que precisa encontrar nessa disponibilidade de aulas coisas que façam você evoluir. Nem tudo que tá numa aula é pertinente para você. Pode ser que muita coisa seja. É óbvio que uma aula de cursinho pro Luiz Antônio vai fazer ele evoluir muito mais rápido que pra Maria Clara. O Luiz Antônio tá partindo do nada. Quando você parte do nada, você vai evoluir muito rápido. E aí isso aqui que acontece muito no cursinho? A pessoa começa com o Luiz Antônio e ela evolui muito rápido. E ela acredita que se ela continuar fazendo aquilo ali, ela vai continuar evoluindo. Não! Existe um teto para uma maneira com que você estuda. Se você chega até lá de uma maneira, você precisa trocar para continuar evoluindo. Esse é o ponto. Então, o autoconhecimento é a chave de tudo. Da melhor maneira de estudar para o Enem. Então, se você entrou nesse episódio esperando ouvir sobre a melhor forma de estudar para o Enem, desculpa, mas qual é o meu trabalho? Ajudar você a descobrir. Quando eu tenho os alunos da minha mentoria do Projeto Lauros elogiando o Projeto Lauros, vai lá, ó, o plano avançado do Projeto Lauros tem um grupo no WhatsApp. E aí você vê que os alunos no WhatsApp estão elogiando as aulas, cada um por um motivo diferente. E aí cada um diz uma aula diferente que toca ele. Ele vai lá e diz assim, essa aula 8 do módulo 3 me quebrou no meio.
E aí vai ter outro aluno que tá no grupo que ele vai... Qual é essa aula aí aula 8 do módulo 3 que quebrou no meio? Eu não me lembro disso aí. Eu assisti essa aula. Daí ele vai lá ver na plataforma qual é a aula 8 do módulo 3. E aí ele olha e diz assim, não, mas essa aula aí pra mim foi tranquila. Claro, são pessoas diferentes. Por isso que tem uma mentoria de estudos com 120 aulas, porque eu não sei qual vai te tocar. Mas eu te garanto uma coisa. Você entrando na minha mentoria até o módulo 3, não precisa ver os 10 módulos. Até o módulo 3 vai ter uma aula, uma pelo menos, que vai fazer você ficar na frente do computador em êxtase assim, ó. Meu Deus. Como é que eu nunca ouvi isso antes? Não vão ser todas, porque não são todas pra você. Porque eu não conheço você pra saber a sua realidade e qual aula vai ser efetiva pra você a esse ponto. Mas eu sei que vai ter uma ali que vai, porque eu tô há muito tempo fazendo isso. E eu conheço todos os tipos de alunos pra englobar numa única mentoria. Então, o senhor tá fazendo esse episódio pra vender curso, pra vender sua mentoria. Cara, se eu conseguisse, num podcast, te ajudar gratuitamente a enxergar a maneira correta de estudar, eu faria num podcast gratuito em vez de num curso pago. Não, o senhor não faria isso porque o senhor quer dinheiro, burguês, safado, capitalista. Amor, se eu descobrisse num podcast a maneira de te ensinar a conseguir achar a maneira certa de estudar e não num curso em específico, eu ganharia muito mais dinheiro porque todo mundo ia querer assistir. E aí, em vez de você me pagar, quem ia me pagar é o Spotify, o YouTube. Tava rico. Mas é que não tem como. Não tem como fazer isso assim. Você tem que ir a fundo e conseguir aprofundar aquela discussão. Então não é. O clickbait do episódio não é pra obrigar você a assistir. O episódio não é pra convencer você a comprar minha mentoria. Compra a mentoria que você quiser. Eu tô te mostrando como é que eu faço e como é que eu entendo as coisas. E não é porque eu passei em medicina ontem e agora eu tô ensinando como é que eu passei. Porque eu não passei em medicina, ainda bem, porque eu não ia me dar bem como médico, mas eu tive nota pra passar. Eu tive nota pra passar em medicina depois de já ser professor. Em 2018, fazendo a prova do Enem, eu tive uma nota de, naquela época, 766 pontos de média, que eu entraria em medicina em algumas universidades pela ampla concorrência. Hoje, com 766, você não chega nem perto, mas naquela época dava. Então, poderia ter passado em medicina e ensinando como eu estudei pra passar, que é com as estratégias que eu uso e tal. Mas não é isso. Eu tô te dando a experiência de 15 anos de sala de aula, não porque todo mundo que tem 15 anos de sala de aula, não. 15 anos observando isso. Porque quando eu dava aula e eu via a cara do Luiz Antônio Faceiro e a Maria Clara que não estava aprendendo nada, eu não me dava por satisfeito, eu mudava a minha aula. Quando eu via a Maria Clara aprendendo e o Luiz Antônio completamente perdido, não sabendo onde pisar, eu mudava a minha aula. Laura, mas como é que você vai fazer mágica mudando a sua aula para agradar todo mundo? Aí gostam de usar aquela frase, nem Jesus agradou a todos. Mas Jesus não tentou agradar ninguém. Jesus fez o que ele acreditava e quem quisesse que iria atrás. Eu tô tentando agradar todo mundo, porque faz parte do meu trabalho. Então eu vou olhar para um aluno, eu não consigo ver ele me olhando sem entender nada e eu ficar quieto. Eu vou atrás de fazer isso. E ao longo de 15 anos de experiência vendo alunos estudarem todos da mesma forma, acreditando que aquela era a melhor coisa, eu vi que aquilo estava errado e que eu precisava mudar. E esse é o maior erro. Os alunos se espelham em quem passou e querem copiar o que essa pessoa fez. Só que o segredo é, aquela pessoa passou porque ela descobriu o que era melhor para ela. Se você quer copiar alguma coisa, copie como ela descobriu o que era melhor para ela. E aí você vai lá e descobre o que é melhor para você. Encerro o episódio com a seguinte frase. Não existe metodologia de estudo perfeita. Vou além. Não existe metodologia de estudo que seja melhor do que outra ou pior do que outra. Existe a metodologia que se encaixa melhor para você. Em outro episódio a gente vai poder falar, é melhor estudar por conteúdo ou por questões? Depende. Depende de uma série de coisas que a gente vai conversar aqui. É melhor estudar por cursinho presencial ou online? Vamos ter episódio sobre isso, falando sobre isso. Existe uma série de fatores que você tem que pensar. Não é simplesmente ir lá e ver qual é o melhor. Mas isso é para outro episódio. Espero que você esteja gostando. Curte aí, compartilha, faz aquelas coisas que tem que fazer de blogueiro, que eu sou um bom professor, um bom mentor de estudos, mas blogueiro eu tô devendo, tá? Então você faz essas coisas sem eu pedir. Curte, compartilha, comenta, faz o que tiver que fazer, posta nos stories. Ajuda a gente no projeto. Beijo, te vejo na próxima.